essa túnica aqui. Isso. Jesus ia ser maltratado hoje em dia. Com certeza, Isso aí eu acho também. É uma coisa, eu sempre confundo, mas me corrija se eu estiver errado. Uma coisa é a igreja, que é o homem que construiu, outra coisa é a religiosidade. É a espiritualidade, né? As pessoas, elas confundem espiritualidade com religião. Espiritualidade é eterno, transcendente, independente do que seja, né? Mas religião é esse sistema de dogmas, de doutrinas, e que eu tenho que entrar dentro dessa caixinha para me dizer ser pertencente a isso, né? Hoje mesmo eu estava vendo um post de uma freira, né? Ela falou assim: o reino dos céus está reservado para aqueles que agem como Cristo. Aí eu fiquei pensando, uma pessoa que age diferente do Cristo não vai para o céu. O inferno está lotado. O inferno está lotado. Mas eu fiquei pensando que eu vi esses dias ela chamando, por exemplo, teve o show da Madonna, né? Ela disse que aquilo era... satanista. O lixo do inferno, o esgoto do inferno, que a Madonna era o esgoto do inferno. Aí eu pensei assim, Jesus, ele se encontrava com várias mulheres que eram excluídas da sociedade. Maria Madalena, isso, várias prostitutas, né? E o que ele fazia? Ele acolhia essas pessoas. E ela disse que a Madonna é o esgoto do inferno. Então, será que ela está imitando os atos de Jesus? Ela não está, mas ela disse que o céu é reservado para quem imita Jesus Cristo. E aí eu fiquei pensando, será que ela não é crítica de si mesma? Concordo, né? Maravilhoso. Porque esse lugar que a gente põe o espiritual e o real, né? Ele tem muita contradição e muita hipocrisia. Muito. E aí eu vejo assim, eu prefiro muito, assim, eu sigo o pessoal, já fiz todo o catecismo, toda essa parte. Eu fiz isso aí. Fiz. Do coroinha também. Mas eu observo muita gente hipócrita nesse lugar, porque eu sigo as páginas das redes sociais, eu vejo lá Maria Ângela de Jesus, e ela tá metendo um pau em pessoas que não tem nada a ver com a vida dela. Então é um lugar, talvez por ter muita disciplina, meu achismo, tá? Por ter muito radicalismo, muito dogma, te transforma numa pessoa um pouco até amargurada. Total. E você vive preso àquilo, porque você acha que aquilo é a forma que vai te levar para o céu. Na verdade, é um sistema que vai moldando a sua mente. Você vai sendo moldado naquilo. Você cresce, por exemplo, você disse que foi coroinha, né? Na igreja. Se você lembra o que você aprendeu como coroinha, você tinha que servir o altar de determinada forma, tinha que segurar a toalhinha. Então, assim, é tudo ritual, é tudo um sistema dogmático. Isso vai entrando na sua mente. Se você não tem, se você não consegue furar essa bolha, você acredita que isso é a verdade, que isso é o certo, que só tem isso de certo, né? Só tem isso, não tem outras coisas. E quando você olha para as outras coisas ao seu redor, tudo aquilo está errado. O cristianismo não, o catolicismo, as religiões cristãs hoje, catolicismo, os evangélicos, eles acham que eles são os certos e tudo que está fora daquilo que eles acham que é o certo está errado. Logo é diferente de tudo aquilo que Jesus Cristo passou. Mas se você for olhar a história das religiões, o budismo é muito mais antigo do que o catolicismo. Então quer dizer que todas as pessoas que vieram antes do catolicismo, elas estão perdidas? Sim. Quer dizer que tudo que elas construíram, que elas entenderam não faz sentido? Acho que isso aí tá errado também, porque se tu não sabia o que era certo e fez errado, não tinha certo, não pode ser julgado por causa disso, entendeu? Me confundiu tudo, tô doidão. Tem que fumar um negócio aqui. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é o quê? Que as pessoas, elas julgam muito porque elas estão dentro de uma bolha, então elas enxergam o mundo a partir dessa bolha delas. Elas não conseguem sair. Por exemplo, eu nasci numa cidade muito pequena, onde tinha, era um bairrinho e tinha 2 igrejas católicas. Meu pai tocava na igreja. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estava vivendo ali na igreja. Não tinha arte, não tinha cultura. A cultura dali era a igreja, eram as festas paroquiais. Então, eu cresci dentro dessa bolha. E quando eu me tornei adolescente, também não tinha outras coisas. Então eu queria ajudar as pessoas, eu tinha a ideia, quero fazer bondade para as pessoas. Aí conheci essas irmãs que pulavam, cantavam, vi o folder delas, vi lá a foto delas na favela, cuidando das crianças, e falei, é isso que eu quero ser. Só que quando eu vim para São Paulo com 18 anos, que eu cheguei no convento, que eu fui me deparando com a realidade, eu fui vendo, falando assim, mas peraí, eu queria ajudar as crianças da favela, mas eu não vou na favela, eu tô aqui fazendo biscoitinho e pãozinho, batendo de porta em porta, vendendo para fazer dinheiro para a congregação. Enquanto tinha crianças de rua que me pediam biscoitos, eu podia dar. Não podia. Porque falava que a gente estava vendendo os biscoitos para pagar as contas do convento. Então a gente não podia dar. Ali foi meu primeiro questionamento, eu era postulante. Então assim, a religião, ela te prende muito. E as pessoas que hoje estão dentro desse sistema radical, eles enxergam o mundo dentro da bolha deles, eles não olham para fora. Sabe o que você tá parecendo? O policial do BOPE, do Tropa de Elite, porque ele tem uma ideologia positiva, ele é o cara que quer salvar a população, quer proteger tal, o Matias lá do
Aí quando ele vai pra polícia militar, ele com aquela cabeça toda de herói, ele descobre a polícia militar, ele se decepciona com a polícia Sim. militar. Então você tá me falando assim, que a entrada sua na igreja é quase como uma pessoa, quero fazer o bem, quero ser legal, e de repente você começou a questionar coisas ali dentro. Então minha pergunta ela vai pra outro lugar. A gente vai falar o negócio do que eu falei, da castidade, celibato, a gente vai falar já já. Tá. Mas a minha pergunta é, você acha que as pessoas deixaram de questionar a partir do momento que elas entram na igreja? Você sentia isso ao seu redor? Eu acho que as pessoas nunca questionaram. Acho que a igreja do Brasil, as pessoas do Brasil, elas não têm conhecimento do que é a igreja. Eu estou falando, por exemplo, de dogmas e doutrinas. Se você pega uma pessoa simples que vai, por exemplo, no Padre Marcelo, essa pessoa ela trabalha o dia inteiro, ela chega de noite, ela vai lá o quê? Cantar, erguei as mãos, ai glória a Deus. Ela não sabe que a igreja tem hierarquia, ela não sabe que a igreja é uma instituição de poder, governada por poderes, ela não sabe nada disso. Ela vive uma espiritualidade até pura, sabe? Essas pessoas que vão, por exemplo, na Aparecida do Norte, que carregam uma cruz. Isso é uma fé pura. Só que a igreja não é isso. É isso que eu quero falar para as pessoas. A igreja, ela é um instrumento de poder no mundo, que já dominou o mundo, já tentou dominar o mundo, mas foi perdendo o seu poder. A igreja, por exemplo, na Idade Média, não deixava as pessoas estudar. Ela não deixava as pessoas estudar, né? Ela Os livros. controla. Sim, ela é controladora. Então, assim, quando eu entrei dentro do sistema, eu não enxergava antes de eu entrar tudo isso, eu achava que era perfeito. Jesus Cristo existia, porque é para salvar Deus, todo mundo que seguia Jesus era para fazer o bem. Eu sou do bem, o resto é do mal. Eu não tinha essa ideologia de que o resto era do mal, apesar que, na minha formação, antes de entrar no convento, eu fiz parte de um grupo chamado Renovação Carismática Católica. E eles diziam, sim, que todas as religiões fora do cristianismo eram do mal. O espiritismo, religiões afros, tudo, e falavam também da nova era. Tinha até uma música que cantava, falava assim, denuncia. Eles falavam que eles estavam denunciando as falsas doutrinas. Então, assim, você acreditava nisso porque você não tinha outra informação. Tem 14 anos, 15 você não tinha acesso. Por exemplo, eu gostava muito de Sandy Júnior. Desde criança, eu sempre fui fã de Sandy Júnior. Quando eu entrei nessa renovação carismática católica, eles falavam que eu era idólatra, sabe? Colocaram na minha mente que eu idolatrava Sandy Júnior. E eu parei de ouvir música de Sandy Júnior, sabe? Porque eu comecei a pensar, nossa, então tudo que é do mundo, tinha aquela coisa, falava assim, isso é do mundo, isso é de Deus. E você vai acreditando nisso, sabe? Você tá naquele círculo ali. Só que quando eu entrei no convento, aí eu fui aprendendo, eu fui vendo as coisas, falei, mas peraí, tinha uma foto lá delas ajudando as crianças na favela, mas eu não posso dar um biscoitinho pra criança de rua. Aí eu vi, assim, dentro da instituição, a forma como a madre, por exemplo, a nossa madre, ela era fundadora. Se essa cadeira, esse banco era dela, você não podia sentar, ninguém podia sentar na poltrona dela. Isso. Na mesa, a gente tinha que servir ela francesa. Quando ela queria que o silêncio, ela batia assim, todo mundo tinha que fazer silêncio. A comida dela era diferente, totalmente. Filha da puta, né? A gente não podia lavar a roupa, por exemplo, colocar a roupa dela no tanque de lavar roupa. Tinha um balde especificamente, não podia tocar a roupa dela. Chata. Sim. Ô, Bruna. Eu tenho certeza que ela ficava no Léo Dias escrevendo mal das pessoas. É o tipo Maurício, de isso aí é a audiência da Sônia Abrão lá. Sônia Abrão. Essa turma aí. Eu só queria saber se ela era a única com essa desconfiança, com essa visão, ou se ela tinha pessoas lá dentro. Não, lá dentro tinha várias irmãs assim que questionavam, só que a gente era muito oprimida. Qualquer questionamento que a gente fizesse, a gente era corrigida, a gente era, como é que eu posso dizer? Não é corrigida, a gente sofria retaliações. Então a gente era tipo o bode expiatório. Por exemplo, ela fazia uma reunião que chamava correção fraterna, colocava todo mundo em círculo e a gente tinha que se acusar dos nossos erros. E aí ela ficava nos apontando. Também tinha questões de penitências. Ué, então, Big assim, Brother o negócio, perfeito. O Big Brother é a definição perfeita do que é uma vida Tinha o conventual. Sincerão. Tudo. Mentira, É a mano. definição. Não, na eu igreja. assisto Big Brother e fico assim, aquela freira é aquela fulana, aquela freira é a ciclana. Mentira. Verdade. Que ele faz. Então, entendi, então não é vida real. Igual é o real. Não, o que é apresentado para as pessoas aqui fora é uma coisa. É sempre aquela imagem de pureza, de santidade, de calma, de doçura. Que eu imagino. Mas Quando você falou do biscoito, eu falei, biscoito. Pô, mas tu pulou um negócio aí. O que era as penitências? As penitências, por exemplo, acordar mais cedo. A gente já acordava 5h30 todos os dias e a gente dormia tarde da noite e ainda acordávamos durante a noite 1 hora para fazer adoração. Tinha um padre lá, por exemplo, que a gente dormia na adoração durante a madrugada, porque a gente dormia muito pouco. Ele dava alfinete, sabe aqueles alfinetes de TV grande? Pra gente se furar, pra gente não dormir na oração. A gente tinha que acordar mais cedo. Uma vez teve uma irmã que a gente ia acordar 6h30. Aí uma irmã que era da baixa hierarquia, que nem eu, escreveu assim pra irmã que tinha deixado de trabalhar. Na hora de voltar, passava na minha casa, pegava essa outra menina, levava essa irmã, porque a gente não podia nem sequer caminhar